Qualquer coisa com Davi e Daniel Jesus Vignoli. Oi, pessoal! Eu sou Davi Jesus Vignoli e eu sou um ilustrador morando em Londres e vou estar mostrando aqui, contando as histórias do que acontece por aqui, o nosso dia a dia, nesse nosso canal Qualquer Coisa. Daniel, fala aí pra gente. Quem você é? O meu nome é Daniel, eu trabalho com vídeo, fotografia e um pouco de quadrinho também aqui em Sydney, na Austrália. Então, galera, hoje a gente vai estar falando de vários assuntos interessantes aí, da cultura pop, do que a gente faz também, né? E trazendo aí para você qualquer coisa que é relativa à criatividade. Então vamos dar uma olhada lá no nosso PDF. Você está com ele aberto aí, Daniel? Eu estou com o PDF aberto, me dá um segundo aqui, então eu posso ir para a primeira página? Pode, já estamos aqui. Assuntos da semana. É os assuntos que a gente vai estar conversando aí, coisas que eu trabalhei e alguns projetos aí que a gente pode estar conversando também. Então pode ir para a primeira página, Daniel. Só para a primeira página aí está dando basicamente um bom dia para todo mundo. Esse é o dia como tá aqui em Londres. Na próxima aí tu tira também uma foto de Sydney, Daniel, como é que tá. E eu tava O aqui. interessante, o interessante dessas páginas aqui da semana é que eu não vi. A primeira vez que eu estou vendo é agora. Então eu não sabia do Bom Dia, eu não sei de nada que vem ainda. Eu tava querendo mostrar ali também as poças d'água, que é a rua que a gente tem aqui não é asfaltada. E é interessante que umas poças gigantescas, porque andou chovendo aí os últimos 2 dias intensamente. Até que não tá tão frio. Semana retrasada chegou a ficar menos 2 graus e eu acho que agora a gente está por volta aí de uns 8 graus. Então tá quentinho para os padrões aqui do inverno europeu. Tá precisando passar um favela bairro aí nessa rua aí para dar uma asfaltada, melhorada, mas É isso aí. Então vamos lá para a próxima página que eu vou falar sobre o primeiro trabalho aí que eu andei fazendo essa semana, que eu comentei na última vez que eu faço scribing, né, que é a facilitação gráfica, como é conhecida no Brasil, que são ilustrações baseadas em eventos, né, conteúdos que são disponibilizados na internet, então são palestras que são transformadas em ilustrações, basicamente. E é interessante que agora, né, nessa época de pandemia, as pessoas não estão podendo se encontrar. Então os eventos eles estão acontecendo online. Nesse caso aí, eles não pediram para eu fazer o desenho, a ilustração ao vivo, mas eles pediram para fazer um scribing a partir de um vídeo. você, como assim, eles mandaram o vídeo para você e você tinha que fazer tipo um resumo do vídeo? Exatamente, exatamente. Eu fiz toda essa ilustração, obviamente eu não estou mostrando, vamos dizer assim, eu troquei as cores, né, para manter né, vamos dizer assim, a marca original. Não estou mostrando aqui o cliente exatamente, né? Eu troquei as cores também para ter uma espécie de privacidade aí para o cliente, mas isso foi feito essa semana e eu fiz a partir de um vídeo, desenhando, fui parando. É diferente, é realmente a experiência de fazer uma ilustração ao vivo, né? Quando o evento está ocorrendo e você está lá desenhando e tentando ouvir. E é diferente quando você faz num vídeo, aí você já vai parando, né? Você para e aí você vê, deixa eu ver se eu capturei aquela frase que foi muito importante. E esse aí realmente são vários vídeos que ocorreram. Esse é o pessoal, as pessoas, né, que participaram desse vídeo, eu fui ilustrando elas. É mais fácil ou mais difícil? Porque ao vivo você tem a pressão do fazer ao vivo, mas você termina relativamente mais rápido. Quando você pode fazer com o vídeo, você pode ir parando, consertando, acaba levando muito mais tempo. Então, por exemplo, esse vídeo foi um vídeo de 45 minutos, é a palestra toda, né? São várias pessoas dando entrevistas e foram 45 minutos o conteúdo todo e me levou 4 horas para fazer o scribing. Quando é ao vivo, ele leva o tempo que é necessário, né? Então tem muito mais conteúdo capturado.
Então, isso é para o Então, cara que tem preguiça o cara que tem preguiça de assistir os 45 minutos, é só ler aqui o resumo. exatamente, exatamente. Está tudo aí resumido, né? Eu acho que você acaba capturando mais, né? E talvez, de certa forma, você acaba capturando coisas que talvez não sejam tão relevantes, né? Que você vai pausando o vídeo e tudo mais. Mas é um exercício bem legal, né? Especialmente, por exemplo, as ilustrações, elas ficam melhores, né? Especialmente das É. pessoas, elas ficam melhores. Mas essa foi o, vamos dizer assim, um dos trabalhos aí que eu fiz essa semana. Eu queria mostrar realmente porque é uma outra experiência, né? Vamos dizer assim, de ilustração. A gente pode ir para a próxima Interessante. página. Então, na próxima página eu mostro aí um pouco do que eu andei fazendo essa semana, né, que é escrevendo também, né, nos tempos que se dá para escrever. E esse daí é mais ou menos o processo, né? Eu acho que a maioria das pessoas sabe que eu também faço quadrinhos, né? Faço graphic novel. Eu e Daniel, nós escrevemos e desenhamos também quadrinhos. E aí eu estou mostrando mais ou menos como eu faço, né? Eu faço esses desenhos e aí vou escrevendo às vezes embaixo, né? Qual o texto do diálogo, do balão, mas é meio que decupando, né? Eu vou definindo os planos, né? Como se fosse um storyboard de um filme. Vou definindo os planos e vou vendo se a narrativa está funcionando. Eu acho que é um processo assim que é mais orgânico, é um processo que você já vai vendo como vai ficar a narrativa. É mais fácil para mim do que, por exemplo, eu escrever, sei lá, um close-up no personagem X, um close-up no personagem Y. Eu já faço o desenhozinho, o rascunho, e ali já defino como é que vai ser aquela cena. É bem mais visual, né, do que escrito como se fosse um roteiro. Isso, isso. É bem mais visual, é mais rápido, né? É mais difícil para fazer mudanças? Porque, por exemplo, quando você tem um texto no script, para fazer mudança, você copia, cola uma página. Mas esse aí você já tá o desenho, não tem como você apagar e fazer de novo. Você vê que tem um ali na página 13 que eu vou até mostrar aqui. Não sei se dá para ver meu mouse. Esse Você daqui risca ele. eu vou dar um riscadinho e aí já falo, ó, já ignoro, né? Meu cérebro basicamente ignora. Eu já defini que a máscara, ao invés dessa máscara, vai ser essa máscara aqui, né? Aí eu já passo Ah, adiante, eu já também dou uma pintadinha. Eu coloco só esse tom aqui de tipo um creme, né? E aí eu já defino quais são os balões, né? A cena que tá valendo, né? O frame que tá valendo. E aí aqui, nesse canto aqui esquerdo, né? Você dá para ver que eu também já faço mais ou menos o layout da página, né? Aqui, uhum. ó, 9 quadros. Vão ter 9 quadros. E são esses 9 quadros que estão aqui. Então é bem interessante como... Quantas, quantas páginas vai ter esse quadrinho? Então, eu ainda estou definindo se eu vou fazer primeiro um curto, né? Uma coisa assim curta de 20 páginas, para depois se tornar vamos dizer assim, um primeiro capítulo de 20 páginas, mas para ter uma revista inteira um livro inteiro de 120 páginas. Alguma coisa assim. Porque isso também é importante, né? A definição de páginas, porque faz o teu livro, né, o teu quadrinho, ele ser comercial ou não. 120 páginas já é um formato que tem uma certa, vamos dizer assim, tem um certo tempo de leitura, né? Vai levar, sei lá, uma meia hora para você ler, 1 hora talvez, dependendo de quanto texto tiver. 10 minutos. Tem uns que realmente vai depender também de quantos quadrinhos, quantos quadros você tem por página, né? Esse tipo de coisa. Mas uma coisa também que eu tenho tentado fazer no último tempo é estar trabalhando mais à mão, né? Evitando o computador. Isso também, de certa forma, ele tem um impacto, né? Porque a radiação do computador ele sempre acaba atrapalhando um pouco, né? A tua atenção e tudo mais. E você não tem, por exemplo, mensagens de WhatsApp ou nenhum tipo de notificação para te atrapalhar. Então, trabalhar no caderno, para mim é muito mais efetivo.
Então você não escreve nada no papel antes, é tudo direto nessa forma, tipo storyboard, que você faz a história, mas depois, quando você for desenhar, você vai desenhar no computador, né? Isso, aí eu faço desenho no computador. Mas eu tô até pensando em começar a fazer no papel, voltar pro papel, o desenho também. Fazer só talvez os quadros, fazer o layout dos quadros no computador e voltar a desenhar no papel por esse contato, sabe, com material que para mim tem uma qualidade que é impossível você reproduzir no computador. Hum. Se você, bom, isso a gente faz uma pergunta depois. Primeiro, quando você decidir isso, eu vou perguntar para você mais coisa dessa parte do desenho. Se você decidir fazer no papel ou no computador, tem mais perguntas sobre isso. Beleza. Então vou mostrando processo toda semana aqui, gente. Então, esquecer de dar o joinha aí no vídeo e compartilhar com a galera. Vamos para a próxima página aí que eu nem lembro o que que é. Ah, tá. Só mostrando o estúdio, né? Mostrando que coloquei uma mesa de desenho. O Daniel já teve aqui, mas já mexi bastante no layout aqui do estúdio, né? Então, tem ali bastante coisa, bastante espaço aqui para o desenho, né? E o computador fica lá embaixo, onde eu tenho também um tablet. O tablet é onde você desenha e vai direto para o computador, né? Tipo um, como é que se chama? Device electronic device. É tipo um acessório, né? Acessório eletrônico É. que já é mesa digitalizadora, o pessoal chama no português até. Que já vai direto para o computador tudo que você desenha. Mas eu estou também tentando voltar a um método mais tradicional de estar desenhando aqui na prancheta. Então eu escrevo aqui na prancheta e aí depois que eu passo para o computador lá. Mas essa aí é. Quando você escreve, você escuta música? Sabe que não, mas eu acho que ajuda, sabe? Ajuda para você. Eu tô tentando usar mais. Mas é que é difícil às vezes, né? É difícil. É bom. A música ela te ajuda a entrar num determinado. Não, numa determinada atmosfera, né? Por exemplo, você está desenhando talvez uma aventura, ou ver lá a trilha sonora do Senhor dos Anéis sempre ajuda, né? A te motivar a entrar naquela aventura. Mas eu, de um modo geral, não toco, não. Eu toco, às vezes, por exemplo, eu escuto música só para as ideias fluírem, né? Para você começar a Uhum. visualizar a cena, mas durante o processo, não. Vou até tentar, hein? Tô com uma música. E faz diferença que horas que você começa a desenhar ou escrever? Eu notei que realmente o horário talvez mais fértil, vamos dizer assim, é de manhã, né? Então por isso que eu tenho até acordado mais cedo, né, para fazer também as páginas mais matinais lá do Caminho do Artista, que a gente vai voltar a falar aqui hoje um pouquinho, né? Mas e também para escrever um pouco, ajuda. De manhã é normalmente o momento mais criativo, mas varia, né? De artista para artista vai acabar variando. Mas de um modo geral é aquele momento que você está mais fresco, né? Quando era verão, por exemplo, dava para caminhar antes, caminhar e fazer uma caminhada, voltar e talvez escrever um pouquinho antes de começar o trabalho, antes de começar o trabalho para os clientes. E isso também ajudava bastante, porque realmente de manhã você está realmente mais refrescado e tudo mais. Eu sei que depende muito, vai depender muito de das ideias que você já tem para botar no papel, né? Tem momentos que você já vem com a ideia de quatro, cinco páginas, tem momentos que deve ficar ali olhando e não ter ideia nem para nenhuma página. Mas mais ou menos quanto tempo leva para planejar uma página? Realmente eu gosto de planejar assim as cenas, né? Por exemplo, você tem uma É. sequência que o personagem, sei lá, uma luta, uma batalha incrível lá e no final dessa batalha, sei lá, o personagem morre, vamos dizer assim. Então eu tenho essa ideia, né? Vamos dizer assim, a ideia geral do que vai estar acontecendo na cena e às vezes eu fico só na cabeça mesmo. Aí eu vou e coloco lá no papel
nesses quadrinhos, né? Aqueles quadrinhos pequenos, voltando até aqui, eu coloco nesses quadrinhos pequenos e no final o que acontece é eu faço tipo uma conta de quantos quadrinhos tem, aí eu decupo, vamos ter, sei lá, 5 páginas aqui, talvez um quadrinho desse eu decida que vai ser uma página inteira ou Aham. uma página dupla, né? Então isso vai depender muito da dramaticidade ali que existe, né? Se é uma pausa dramática importante. Então eu tento ver E, che a cena como um filme, desculpa. Não, e chega alguma hora que você, por exemplo, como você falou, né, o quadrinho vai ter, no fim das contas, vai ter 120 páginas ou 110 páginas, mas primeiro você está tentando fazer as 20 ou primeiras páginas. Chega algum momento ali no final desse planejamento todo que você fala, e aquela luta levou 20 páginas. Não Uhum. sobrou mais página para contar nada. Aí você tem que voltar e reduzir aquela luta de 20 páginas para 5 páginas para dar tempo de contar as outras coisas. Então eu não trabalho tanto assim naquele sistema, né, de quadrinho mensal, né, que tem as 25 páginas e é fixo. Então, de um modo geral, por exemplo, nos quadrinhos que eu fiz, assim, mais longos, se desse 180, se desse 160, 170 páginas, não tinha problema. Então, tinha sempre uma margem, assim, de pelo menos umas 20 páginas que você poderia ou adicionar ou tirar, né? Então, não tinha tanto problema assim, né? Eu acho que realmente quando você trabalha com quadrinho mensal que tem um limite, aí fica bem menos flexível nesse sentido. Eu lembro que teve a época que a gente fazia aquele quadrinho online do Leão Dourado, que era Uhum, toda semana uma página. Toda semana a gente tinha que fazer uma página. isso. E apesar, tinha um desafio interessante ali, mas ao mesmo tempo limitava bastante, que toda página tinha que começar, apesar de ser uma sequência, toda página tinha que começar com algo interessante e terminar com algum gancho para páginas para a semana Uhum, seguinte. uhum. Então as páginas elas praticamente tinham que sobreviver, contar uma história ali naquela página para a pessoa ler, ficar intrigado e voltar na semana seguinte. Mas ao mesmo tempo era difícil de você deixar a história fluir, porque você não podia gastar muito uma página inteira, senão não fazia sentido nenhum para a pessoa aquela semana. Era quase uma perda de tempo, né? A pessoa vir naquela semana e só ver uma página inteira. Era tipo uma tirinha, né? Tirinha de jornal, diária, né? Onde você tem realmente, né, às vezes, 3 quadros, você tem que meio que concluir uma ideia. Eu vejo que muitas vezes hoje em dia o pessoal que está fazendo, que era o webcomics, nesses quadrinhos para web, né? O pessoal tem feito mais capítulos fechados, ao invés de uma página por semana, para você ter um senso assim maior de narrativa, né? Você não está muito restrito, né, a uma página ter algum sentido. Hum. O que mais que você tem aí pra gente? Vamos lá. Então, já mostrei o estúdio. O próximo que a gente tem é realmente um assunto muito importante que é o Peraí, Brexit. peraí. Só uma coisa, só antes de voltar. O legal, desculpa cortar essa aí, mas Tá, se você voltar para aquela imagem do estúdio, tá. esse é o seu estúdio. Eu não posso tirar foto do meu estúdio. Meu estúdio vai cair a qualidade do programa. Vamos lá, Não, a vamos para a gente quer próxima ver. que é do. O pessoal quer ver. Pessoal, escreve lá nos comentários pedindo pro Daniel mostrar a caverna lá. A caverna onde a Fazer, criatividade flui. eu vou fazer igual o pessoal da internet. Se esse vídeo tiver 10 mil visualizações, aí eu mostro o Ó, estúdio. galera, vamos tentar. 10 mil visualizações aí. Daniel vai mostrar o estúdio dele lá. Seu estúdio. Então, próxima página, Brexit. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, eu não vou falar aqui assuntos políticos, né, mas estou falando assim do ponto de vista do mercado de ilustração, mercado de desenhistas. Qual o impacto Brexit na minha experiência? Eu lembrando aqui também que a ilustração aqui, só para dar um crédito, né, que é importante dar o crédito para os ilustradores, que eu achei muito bonita essa ilustração, que é do Davide Bonazzi. Davide Bonazzi, que deve ser italiano, muito bonita essa ilustração. E é interessante que nessa ilustração ele está mostrando realmente, talvez até da perspectiva da Europa mesmo, vendo o Reino Unido caindo, né? O Reino Unido se distanciando.
e os impactos que isso representa para ambas as ambos os lados, né? Então, Como é que você fala. está sentindo o Brexit para você, assim, nessa área da ilustração, nessa área do scribing, que é os seus clientes de fora, os seus clientes da área financeira? Como é que você está sentindo o Brexit, o impacto do Brexit para vocês? É interessante porque o Brexit, ele, nesse exato momento, ainda não senti nenhum impacto dele, né? Eu acho que o impacto ele vai ser sentido ao longo do ano, ao longo dos anos daqui para frente, porque o mercado, basicamente o que os ilustradores, desenhistas, editores de vídeo, o pessoal trabalha muito para o mercado financeiro, né? O mercado financeiro aqui de Londres, que é muito forte, um dos maiores do mundo, né? É o que realmente sustenta toda essa galera, né? Sustenta a criatividade. Num mundo, vamos dizer assim, capitalista, realmente os locais, esses polos, né? Como, sei lá, Londres, São Paulo, é, Nova York, Sydney, né? Esses polos assim que você tem um mercado financeiro mais forte, que ele meio que alimenta lá, né? Todo um mercado de criatividade ao redor dele. E o que eu sinto é que muitos desses empregadores europeus eles já tinham filiais aqui, né, em Londres, até porque o Reino Unido ele nunca deixou, né, de ter a libra, né, ele não adotou o euro. E se ele tivesse o É euro, o verdade. impacto seria muito maior, eu imagino, né? Então o pessoal sempre teve filiais tanto aqui no Reino Unido quanto na Europa. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que muitos desses bancos, né, que eu trabalho e tudo mais, eles já têm, né, uma filial aqui e isso facilita. Os clientes que eu tenho da Europa, esses daí eu vou ter problema, porque ainda existe uma burocracia, ainda existe assim uma falta de conhecimento legal, né, dos impactos, o que isso daí É. vai acarretar em termos de tarifas, né? Os pessoal não sabe. Até o meu contador falou, ó, se tiver algum cliente da Europa, Davi, tu fala pra gente Só que a gente vai nega. ter Só nega. só, né? E só nega. Não, ele pediu pra fazer o seguinte, pra falar pra ele, né, o que, né, tu for querer fazer um trabalho com esse cliente aqui que é da Europa e tudo mais, eles vão ver. Porque ninguém sabe, né, o que isso vai implicar em termos de impostos, né, que no final sei lá, às vezes trabalhar para a Europa não vai compensar, que o imposto vai ser muito alto, então tem que ver esse detalhe aí. Isso tudo ainda tá sendo discutido, né? Saiu, realmente o acordo foi no final, né? Depois dos 45 do segundo tempo, eles arrumaram um acordo, né? Que foi depois do Natal e tudo mais, mas ainda tem muita coisa para ser discutida aí. Ah, vai ser interessante. Interessante para ver qual vai ser, quais serão as consequências. Vai ser interessante, mas nesse momento, nesse primeiro momento, para os ilustradores, não tem feito uma diferença. A não ser que, por exemplo, o ilustrador ele é um europeu morando aqui no Reino Unido. Muitos brasileiros, né, que moram aqui no Reino Unido, eles têm, por exemplo, passaporte italiano, passaporte português, passaporte espanhol. Então, esse pessoal, né, imagino que o pessoal fez o dever de casa e já pediu uma permissão, né, para ficar aqui, né? Se você já estava Ficar. morando há um tempo, você pode ter uma permissão para ficar aqui no Reino Unido, para morar, né, aqui no Reino Unido. Então, esse pessoal acho que ele já deve ter basicamente arranjado, porque agora você vai precisar de visto de trabalho, né? Tanto para trabalhar É, aqui e o inglês, né, o britânico para trabalhar na Europa. O Brexit, né, esse eu acho que talvez também um dos aspectos que as pessoas ainda não sentiram tanto, porque isso também aconteceu no meio da pandemia, né? né? Ninguém quer E saber de Brexit. ninguém quer saber nesse momento do Brexit. E Não. os freelancers eles estão recebendo uma ajuda de custo, né? Uma ajuda aí de que eu acho que é de no máximo, né? Acho que é de 2.500 libras, né? Vai depender, obviamente, de quanto você estava recebendo por mês, né? Quanto você
estava faturando e tudo mais. Então existe essa ajuda para freelancers, né? Se você tem a sua própria empresa, tem uma ajuda que é bem menor assim, mas para os funcionários. Mas mesmo assim isso está mantendo, Ah, né? Mais ou menos está mantendo a galera sobrevivendo aí, né? é um pouquinho mais de R$ 600. Vamos lá pro É. próximo. Vamos lá pro próximo então. O próximo é o check-in de O Caminho do Artista, E, amigo. Então, e vamos lá. tava com medo desse check-in. Fala pra gente aí, Daniel, como é que tá a tua semana? É a segunda semana, não é isso? Segunda semana. Eu vou ter que repetir a segunda semana. A primeira semana eu fiz muito bem. Segui todos os parâmetros, tudo que foi pedido, fiz os exercícios, dever de casa, fiz tudo direitinho e vi uma melhora, comecei a ter um conhecimento maior do meu processo criativo, das coisas que me impedem de criar, né? Porque eu não sei, mesmo que não seja o livro em si, mas só o fato de você parar uma hora ou 2 horas por dia para se dedicar àquilo ali, a pensar, a refletir sobre o seu processo criativo e tudo que você faz em volta das artes, ajuda a você fazer ali uma introspecção e tentar melhorar as coisas. Primeira semana foi muito bom, a segunda semana quase não aconteceu. Foi muito ruim, então eu vou precisar repetir a segunda semana. Eu nem acho que vale a pena partir para a terceira semana, não. Eu preciso repetir. Muito bom, vai. Então vai repetir de ano aqui, o Daniel vai repetir. Vai pra recuperação. Recuperação. Não, a segunda semana eu vou precisar recuperar. Porque a segunda semana tinha uns exercícios muito interessantes. Era uma outra. Era realmente uma nova etapa. Né? Apesar de você estar repetindo alguns dos exercícios da Uhum. primeira semana, é uma nova etapa. Eu falei, não, eu preciso voltar e me dedicar, que eu acabei não fazendo nenhum dos exercícios que eram recomendados. Então, Não, vou repetir. tem alguns exercícios que eu acho que não tem grande problema assim de você não fazer. Não. Às vezes eu não faço, às vezes eu não faço alguns dos exercícios, até porque você tem que fazer aqueles exercícios que eles te dão o prazer de fazer. Não, você não pode também se forçar, né, a fazer algumas paradas lá que às vezes talvez para você seja meio sem sentido, mas eu tô na sétima semana e realmente estou sentindo já alguns impactos bem profundos assim na maneira de pensar, na maneira de escrever mesmo, né? A coisa se torna muito mais automática. Eu tenho sentido isso. E sem É, pensar não, muito. não, a questão dos exercícios ela até fala, né, que ela vai dar acho que recomenda, sei lá, quase 10 exercícios por semana, mas realmente ela não imagina que ninguém vai fazer aqueles 10 exercícios. A Uhum. ideia é que você vai fazer uns 3 ou 4 e fora as páginas matinais, né? Então eu senti que essa semana eu não fiz nenhum dos exercícios e até as páginas matinais. Até as páginas matinais, acho que eu fiz uma ou duas. Então, falei, não, peraí, melhor repetir isso aqui para fazer direitinho. Então, Não consegue, Moisés. Não consegue. não consegue. Foi fraco, foi fraco. Beleza, Vamos beleza. Vamos então partir. para a próxima. Vamos para a próxima que não tá rendendo. Não tô brincando. A próxima é uma recomendação. Galerinha, eu tô lendo aí o Vinland Saga, fazer essa recomendação para vocês de mangás. A gente estava falando de graphic novels, de quadrinhos de 120 páginas, que já levam um tempão para fazer. Cada tijolo desse, que é um capítulo, e aparentemente a saga inteira vai ter 23 capítulos, cada tijolo desses tem Oh, 450 páginas. caramba! São 450 páginas, mas é uma história muito boa. Obviamente é uma história assim, em termos de narrativa, em termos de história também. Essa história narra o quê? Na história dos vikings. É interessante que de um tempo para cá, depois que a ciência descobriu que os vikings não tinham aqueles chifrinhos, né? Não tinha aquele chapéu com chifrinho. Então todas as séries de TV eles não tinham. Então era tipo
uma representação que criaram no passado. E aí é interessante que mostra também os vikings sem o chifrinho, e mostra o Vinland Saga, na verdade, o Vinland, na verdade, é o que os vikings chamavam ser a América do Norte, né? Os Estados Unidos no caso da história. Que aparentemente, né, o primeiro europeu a chegar nas Américas foi um viking. Que obviamente não teve Então, acho impacto que nenhum, né? Não teve impacto nenhum. Quer dizer, uma sociedade cresceu da partir dali. Mas é o que fica. eu acho que isso aí eles fizeram uma série agora que aconteceu. Eu vi na TV semana passada uns vikings invadindo lá o Congresso nos Estados Unidos. Eu acho que é dessa. É disso aí mesmo, cara, que a gente tá falando. Realmente, o próximo capítulo vai ser Invasão do Capitólio. Não, mas conta lá, conta esse Vinland Saga. Então, você já leu os 5 capítulos, não? Não, não, li dois capítulos, cara, tijolões, mas eles são realmente muito viciantes, assim. Você começa a ler, você não consegue parar. E é muito bem feito, assim, mostra detalhes da vida dos vikings, como os caras cozinhavam, tem muita pesquisa, né? Mas que mostra também que os caras eram terríveis, né? Chegavam lá nas vilas e, sei lá, matava todo mundo, tacava fogo, roubava os tesouros, né? Era realmente uma coisa terrível. E nesse momento Então, aqui, nessa parte da história, eles estão invadindo a Inglaterra, né? Eles, durante anos, né, eles chegaram a invadir várias, várias cidades aqui na região costeira da Inglaterra, né? Nunca chegaram a invadir o país inteiro, mas, mas é interessante mostrar essa realidade que não é muito conhecida, né, dos vikings. Tem muito romance, né? É romantizado nessa essa coisa dos vikings, mas eram terríveis. então esse quadrinho mostra, tá pichando a imagem dos caras, hein? Tá Brincadeira. pichando, tá pichando. Vamos para a próxima página então, pra gente, que eu tava querendo mostrar um pouco da narrativa do mangá, que é muito interessante. Essa, por exemplo, é a primeira sequência de batalha, né? E eu tava querendo mostrar, por exemplo, aqui como eles usam, né, a coisa do movimento, é muito forte, né, no mangá. Você vê esse cara aqui atirando essa flecha, uma coisa assim muito energética, né? Muita força. E é interessante que essa cena de batalha tem 100 páginas. Isso é importante você salientar no mangá, que eles levam muitas páginas para contar uma coisa que, por exemplo, o quadrinho ocidental às vezes contaria em 2 páginas, a batalha, não sei o quê. Mas você contar com mais páginas te ajuda você a experienciar ou ter a experiência daquela cena estar acontecendo em tempo real. Acho que a pior experiência que as pessoas têm, às vezes, do quadrinho é quando o cara não lê muito quadrinho, que a escola ou alguma coisa assim manda ler algum quadrinho histórico, né? A história do Brasil, em 50 páginas. Aí uma página é a independência do Brasil, a segunda página é a abolição das... tudo acontece em só uma página, né? É um quadro, né, para representar aquilo. E eu acho que isso é muito bem feito, né, nos quadrinhos japoneses. Esse tempo para contar a história, né? Você leva a pessoa, aquele local que está acontecendo aquela batalha e aos poucos vai contando as histórias. E não é coisa assim histórica chata, não. É aventura, né? Mostrar a próxima página, assim, só para você mostrar assim, tem mostrando assim esse desenho dessas árvores assim muito bem feito, né? E tem essas pausas dramáticas que são muito bem feitas nos quadrinhos japoneses também. É um quadrinho um pouco violento, então é acima de 16 anos. Mas e tem uma outra coisa, né, que eu acho fantástica no japonês é que ele fez a gente ter que ler da direita para a esquerda, né? Que é totalmente na contramão do que a gente está acostumado a ler, que é da esquerda para a direita, né? O quadrinho, a leitura ocidental é sempre da esquerda para a direita. Mas eles fizeram a gente ler da direita para a esquerda, porque a história que eles contam é sempre muito boa, né? É uma Ah, narrativa tão carismática que você não se importa de ter que ler na é, inverso do ah. que você está sempre lendo.
Então essa foi a indicação, falando um pouquinho aqui também da narrativa do mangá, e vamos para a próxima. Eu nem sei o que está na próxima. A próxima foi que eu acabei assistindo o Pachamama, que foi a recomendação do Daniel. Eu até comentei que na última vez, que por ele ter realmente falado esse nome, que são deuses não cristãos, acabou com a internet dele. Acabou com a internet. Mas eu vendi o peixe bem, que você acabou, mesmo com o vídeo travando, tudo travando, você foi lá assistir, eu fiz uma boa propaganda do Pachamama. Fez uma boa propaganda e eu gostei da animação. Eu achei que a história é um pouco infantil, então se você for assistir com grandes expectativas, é uma história assim, infantil, mas que mostra, né, esse aspecto da cultura pré-colombiana, né, nas Américas, muito legal, que esse é nos Andes, né, é ali perto dos Incas, aí eu não sei qual é essa cultura exatamente, mas eles adoram essa deusa Pachamama, que é, na verdade, a Mãe Terra. E aí mostra, é muito bem feito, né, mostrar assim o design dos personagens, né, os detalhes assim da cultura. Isso aí é muito legal. O condor, eles estão voando num condor, que é um símbolo ali dos Andes também. Eu não sei exatamente em que parte, né, da América do Sul seria isso, Bolívia, Peru, não sei. Mas é muito bem feito. Eu entendi que a história se passava na Bolívia. Tá. Foi o meu entendimento, posso estar errado, mas foi o meu entendimento é que a história passaria ali na Bolívia. E eu gostei muito de ver que as montanhas, até ali no desenho, as montanhas, tudo é um pouquinho diferente do que está se acostumado a ver, mas fica muito bonito, né? O céu, as estrelas. Eles Muito tentam bonito. meio que quase que emular aquelas gravuras, né, antigas, aqueles desenhos nas pedras que muitas dessas culturas tinham. E o que eles fazem é uma técnica muito interessante, que eles usam 3D, mas o 3D tipo com uma textura 2D. É um Isso eu não 3D com a sabia. textura 2D. Então eles usam alguns desenhos, né? Por exemplo, esse chapéu do garotinho é como se ele tivesse sido aplicado a um desenho, ele é aplicado num chapéu 3D, e aí você tem um efeito bem legal no final que você vai ver na animação, galera. É. Vamos ver o que tem na última página. Ah, beleza, gente. Chegamos aí, ó, um comentário que rolou no último vídeo, que é da Renata Cardoso Fernandes. Quer ler pra gente? Ó, muito bom esse podcast, mesmo com a internet falhando. Haha, fiquei com vontade de ler esse livro. Deve ter sido O Caminho do Artista, o livro, não foi? Foi o que a gente falou da vez passada. Foi O Caminho do Artista. Então, essa vez agora, acho que a internet até agora não falhou. Isso. A internet não falhou e a gente falou de bastante coisa aí. Então, ó, galera, comentem lá, comentem nos vídeos, compartilhem e deixem um joinha. E aí eu vou deixar aqui, Guri, você quer deixar as tuas redes sociais aí? Não preciso, não. Galera, vocês vão ter que buscar lá no Google, acharem no Facebook lá, pode xingar à vontade, porque ele tá fora das redes. E vamos lá, só vou deixar aqui pra galera, vou deixar aqui na última página meu Instagram. Vocês podem me procurar lá no Instagram, que é Davi Jesus Vinholi. Vocês podem dar uns likes, deem like em tudo que vocês verem por lá. E mantenham a chama acesa da criatividade dentro de cada um durante essa semana. Na próxima semana a gente tem mais, não é isso, Daniel? Tem alguma mensagem pra galera? Uma mensagem pra galera é isso aí, continuar escrevendo, continuar criando, fazer os deveres de casa da criatividade, e semana que vem tem mais. É isso aí, galera. Então, até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.